Bom dia, gentes. Vamos para a nossa leitura de hoje, Marcos capítulo 15. Jesus diante de Pilatos. De manhã bem cedo, os chefes do sacerdote, os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu os dizes, respondeu Jesus. Os chefes do sacerdote o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barabás estava na prisão com os rebeldes, que havia cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou a pedir a Pilato que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que foram por inveja que os chefes do sacerdote lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes do sacerdote incentivaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barabás. Então, que farei com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, responderam eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao Pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinho e o colocaram nele. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiram nele, ajoelhavam e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. A crucificação. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passavam por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Galgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas deles, tiraram sorte para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desce da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes do sacerdote e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desce da cruz para que o vejamos e cremos.
Os que foram crucificados com ele também o insultavam. A morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia a 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, os mais jovens, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com eles para Jerusalém também estavam ali. O sepultamento de Jesus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde,